Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. E eu já vou pedindo para vocês participarem, curtindo o vídeo, deixando seu like, deixando seu joinha e participando também, comentando. É muito importante saber o que vocês estão achando. Também vocês passarem algum feedback e também dizer temas, sugestões que a gente está recebendo, ok? E também participe das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Tem nosso site, tem Facebook, tem Instagram, tem o nosso canal aqui do YouTube. Então se inscreva, participe e fique sempre atualizado para as próximas postagens, certo? E olha só, a gente está em setembro e estamos no setembro amarelo com o tema Consolar para a Vida Continuar, que é muito importante passar essa mensagem positiva para vocês. E aí, a gente está com o tema Nossos Filhos são Espíritos. Olha só que tema legal. E quem vai nos trazer esse tema hoje é o meu amigo Rafael Martins, lá do Centro Espírita Acarauense Francisco de Assis, não é isso? Isso mesmo, Rose. Boa noite a todos, meus amigos. Satisfação. Então, Rafa, antes da gente começar, né? Vamos fazer a nossa prece, como sempre. E vou convidar todos a fechar os olhos, a se concentrar. Nesse meio virtual, a gente também consegue se acalmar e pensar em Deus, em nosso Mestre Jesus e receber as bênçãos, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em meio virtual, mas estamos em nome do nosso Mestre Jesus e estamos felizes para os novos ensinamentos, para o conhecimento e para podermos aprender cada vez mais e elevar o nosso espírito, a nossa mente e o nosso viver para sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. E a partir de agora, Rafa, vai ser com você, tá? E daqui a pouquinho eu volto para a gente ter uma conversa com a galera. Muito bem. Bom, pessoal, mais uma vez queria agradecer o convite, né, do pessoal do Consolador, a Rose, o Marcos e o nosso amigo Neto, que nos fez o convite. Estamos muito felizes de estar aqui participando de mais uma palestra, né? E espero que o tema seja de profunda relevância para todos nós, né? Ah, o tema é muito interessante, né? E quando o Neto me passou esse tema, eu achei, concordei de pronto, né? Porque é um tema bastante rico, né? E que a gente pode comentar aí durante o nosso tempo bastante informações, né? Muito bem, meus amigos. Então, é, nós temos que começar o nosso tema hoje lembrando do que são os espíritos, né? Os espíritos são criados e passam por todo o processo evolutivo até que eles alcançam o reino da humanidade. Nós podemos dizer que somos seres individuais e que têm uma história em particular, né? Então esse é o espírito, esse ser que tem uma trajetória demarcada e que traz dentro de si uma gama de experiências imensa, né? Tendo em vista isso, nós lembramos que a doutrina espírita nos fala sobre a reencarnação, a necessidade da reencarnação, que eu não vou entrar muito nesse tema porque dá outra palestra. Mas todos nós temos a necessidade de reencarnar por um processo de aprendizado, um processo de expiação e provas, etc. E só tem uma maneira da gente encarnar, pessoal. A única forma da gente adentrar no mundo físico é através de uma nave, né? Uma nave chamada útero.
E é preciso que todos os seres passem por ela, né? Todos os seres humanos passem por esse estágio, onde, de fato, nós somos gerados. Aliás, nós somos, não, desculpa. O nosso corpo é gerado. É preciso que a gente tenha sempre isso em mente, a distinção do corpo e do espírito. É algo que é bastante estudado dentro da doutrina espírita. E para nós espíritas, existe uma clara separação entre os dois, né? Portanto, a gente bate muito nessa tecla, né? Até para que a gente se liberte de alguns apegos, né? Portanto, é gerado o nosso corpo no útero materno. E todos nós, até que tenhamos uma outra opção, que eu ainda não vejo como, mas é a única forma da gente encarnar. Então a gente fala que a mãe é o corpo materno, ela é um corpo que materializa os espíritos. Você materializa de fato um corpo, né, que sai do zero e vai se construindo, obedecendo, né, aos moldes do perispírito do ser e nos proporciona um corpo, né? E diante disso, o ensinamento é muito válido porque nós precisamos diferenciar o que é corpo, o que é espírito. E eu vi uma frase essa semana, inclusive, que ela dizia assim: nós temos que aprender a amar o espírito e não o corpo. Portanto, a gente sempre tem que fazer essa diferenciação. O próprio Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo um item onde ele vai abordar esse tema, né? Os laços corporais, os laços espirituais, né? Então, a gente precisa aprender a fazer essa distinção. É natural, compreensível que no nosso estágio atual de humanidade, né, pessoal, os pais tenham um pouco de dificuldade, principalmente, diria até as mães. Por quê? Porque você imagina a situação. A mulher passa lá seus 9 meses, 40 semanas, carregando um corpo em desenvolvimento, e desde já o sente como parte do seu corpo, compartilha os alimentos, mas também as emoções, né? E há um determinado momento em que a mãe ela se confunde até com as, as, os pensamentos e as vontades do próprio espírito reencarnante, né? Então, as mães têm uma dificuldade, os pais também, né? Mas as mães, sobretudo as mães, porque elas passaram esse tempo de gestação e nós ainda, uma sociedade ainda muito materialista, ainda tem essa visão cultural, né, de que chegam as crianças, elas podem ser uma extensão do nosso corpo, né? E as mães e os filhos crescem, mas as mães sempre têm essa ideia, né? Ah, saiu de mim, né? Então é um pouco mais difícil, e por isso é muito compreensível tamanha os laços, né? Tamanhos laços. Então é preciso que a gente sempre lembre disso, que os nossos filhos não são uma extensão de nós, né? Sabe por quê, gente? Um dia eles vão crescer. Eles vão crescer, eles vão ter os seus próprios pensamentos, eles vão ter os seus próprios, as suas próprias preferências políticas ou culturais, até alimentares, enfim, serão pessoas distintas, né? E muitas vezes a gente vê por aí, né, tamanhos conflitos familiares, exatamente porque há essa dificuldade de aceitar que os filhos não são uma extensão da sua própria existência, né? Você vê que alguns pais
entram em conflitos com os filhos, porque projetam para eles um determinado futuro e eles, ao não se enxergarem dessa forma, acabam enveredando por caminhos diferentes e isso gera conflitos familiares intensos, né? Mas é preciso que a gente tenha sempre essa ideia, olha, essas crianças são espíritos. Essas crianças trazem consigo uma gama enorme de experiências. Eles podem, inclusive, ser mais velhos e experientes do que nós mesmos, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que atentar. Quando a gente olha um bebê, né, e a gente vê aquela criatura pequenininha, fofinha, né, necessitada de todos os cuidados paternos, e os próprios espíritos dizem que é necessário que seja assim para que se comova os pais e eles sejam impelidos a cuidar, né, dos seus filhos e os conduzir, né, de uma maneira mais próxima. A gente que estuda a doutrina espírita e que vivencia a doutrina espírita, sobretudo, a gente começa a olhar com olhos diferentes, né? Porque você vê aquela criança pequenininha, ainda muito errante, ainda com dificuldade de andar, de falar, mas nós sabemos que ali dentro daquele corpinho tem um espírito, e pode ser um espírito muito antigo, né? Um espírito que traz as suas tendências, traz as suas ideias. Esses espíritos trazem seus complexos, suas culpas, e essas características elas vão aflorando ao longo da vida dessa pessoa. E os pais precisam saber identificar, porque se nós não tivermos essa visão, isso pode ser dificultado, porque a gente tende a achar que tudo é coisa de criança, que eles estão apenas passando por um determinado processo normal daquela fase. No entanto, nós sabemos que muitas vezes ali são repercussões da trajetória espiritual daquele ser, né? Então você pode ver, nós que trabalhamos nas casas espíritas, você pode ver que muitas vezes você vê casos de crianças, bebês, né, que passam por processos obsessivos, né? Porque esses espíritos são encontrados por aqueles seus adversários. Embora esteja no novo corpo, as energias são as mesmas muitas vezes e atrai, né? Então nós temos visto esse tipo de coisa. E diante disso tudo, nós temos visto assim o amor materno profundo, né, que é fruto dessa relação que os dois têm. É lógico que não é uma regra, mas em termos gerais é assim, porque a gente sabe que tem mães e tem pessoas que são apenas genitores. Mães e pais, e tem pessoas que são apenas genitores, apenas doaram seus sua parte genética, né, para a formação daqueles corpos, mas se isentam da responsabilidade dos cuidados paternais, né? Vai dizer que o amor que mais se aproxima do amor que Jesus ensinou é o amor materno. A condição que nós estamos na nossa humanidade, o amor que mais se aproxima é exatamente esse amor. Mas ainda assim, pessoal, vale a gente fazer uma reflexão, né? E é extremamente reconhecível, né, esse amor maternal. No entanto, é preciso a gente colocar alguns pontos para que vocês possam perceber o quanto o nosso amor ainda precisa evoluir, né? Então, eu vou usar aqui a reflexão da nossa amiga e palestrante, né,
expositora espírita Nete Guimarães, onde ela faz a seguinte questionamento, que eu achei muito válido. Ela vai dizer assim, olha, vejamos a seguinte circunstância. Imagine que você vive numa família comum, você, o seu companheiro, a sua companheira, e um filho. Vocês têm um filho, né? Então, você pergunta para qualquer mãe, e a grande maioria vai responder dessa forma. Você pergunta assim, quem você ama mais? Você ama mais o seu filho ou o seu marido? E a maior parte vai responder assim, eu amo mais o meu filho. Sem pensar, né? Instintivamente vai responder assim. Extremamente compreensível, não é mesmo? E aí ela segue a reflexão da seguinte forma. Imaginemos, então, que vocês três estejam num carro e aconteça um acidente e os três desencarnam. Vão os três para o mundo espiritual, passam um tempo na erraticidade e os três precisam voltar na mesma família. Só que agora, o seu filho vai ser o seu marido e o seu marido vai ser o seu filho. E aí a gente pergunta, quem você ama mais? Percebeu? Perceberam a reflexão interessante que ela fez? Por quê? Porque nessa outra vida, você vai responder, eu amo mais meu filho. Mas o seu filho agora era o seu marido, onde você dizia que amava menos. Entende? Então, assim, vale essa reflexão para que a gente perceba que o nosso amor na Terra ainda é muito condicionado. Ainda é muito condicionado. A gente ainda tem muito a aprender sobre a questão do amor. Mas o amor é, de fato, um sentimento ainda muito sofisticado. E nós estamos em profundo processo de aprendizado nesse sentido. Né? É preciso que a gente aprenda o que Jesus ensinou para que a gente ame como ele nos ensinou a amar. Né? Então, essa reflexão é válida nesse ponto, para que a gente perceba que nós podemos muitas vezes amar uma condição. Então, eu amo porque ele é meu filho. Então, seu amor pode estar condicionado a uma circunstância, né? E que talvez futuramente, em uma outra posição, você possa amar de maneira diferente. E entende por que é preciso as encarnações? Para que nós aprendamos a amar uns aos outros em diferentes posições, em diferentes circunstâncias, sem relativismo, sem que nós coloquemos condições ao nosso amor. Né? O amor que Jesus ensinou é o amor universal. Tá? Então, quando a gente pensa dessa forma, nós começamos a distinguir o que de fato é um ser que está na experiência como seu filho, de um espírito que precisa dessa experiência. Então, os pais recebem a missão de receberem essas criaturas para que auxiliem no seu processo de desenvolvimento moral, intelectual também, mas principalmente moral. Né? E, nesse sentido, a gente precisa se desvencilhar de algumas coisas que nos aprisionam. Tá? A doutrina espírita, ela facilita esse entendimento, principalmente aquelas pessoas que já fazem parte dos trabalhos da casa, porque a gente vê muito isso no dia a dia, a gente vê muito isso aí na prática. Como assim? Eu vou citar aqui alguns exemplos para que a gente possa tentar ilustrar essas informações. Algum tempo atrás, nós fazíamos parte de um grupo mediúnico numa casa espírita em Fortaleza, quando eu morava lá, né? E em determinados momentos a gente via espíritos chegando, se comunicando, e davam a notícia que iriam ter que reencarnar.
né? E, inclusive, ele dizia, olha, eu vou encarnar a família fulana de tal. A gente nem não dizia, né? Porque era não era necessário, né? Então, mas os espíritos diziam, olha, eu vou encarnar na família fulana de tal, que faz parte aqui da casa. Eu vou trazer algumas doenças físicas. E alguns meses depois a pessoa aparecia grávida, né? E o bebê nascia e apresentava de fato aquelas dificuldades que ele havia anunciado, né? E onde que eu quero chegar com isso tudo? Para que a gente perceba que a história deles já começou muito antes deles serem nossos filhos, né? Eles trazem consigo uma 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 vida, né? Eu falo uma vida porque na verdade é uma vida só, de várias existências, né? Então eles trazem consigo é, bastante bastante experiência, de fato, e vivenciam elas de acordo com aquilo que elas precisam passar, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que os pais têm essa missão e que eles não podem privar os filhos de todas as coisas do mundo, né? É normal a gente ter esse cuidado, a gente ter o zelo com os filhos, e isso faz parte, né? Mas alguns pais e algumas mães se culpam profundamente quando acontece alguma coisa com um filho assim não consegue compreender que muitas vezes são desígnios da vida dele, são colheitas que aquele espírito que não viveu só uma vez precisa passar, que ele precisa vivenciar determinadas circunstâncias que vão lhe trazer uma, uma experiência que vai lhes educar espiritualmente falando, né? Então, que os pais tenham isso em mente, que eles não que eles não se lamentem, não se culpem por errar também, né? É preciso ah, que a gente tenha isso em mente, porque os pais, muitas vezes, a gente tem encontrado pais e que se lamentam profundamente por terem se equivocado em alguns determinados aspectos da educação dos seus filhos. E, e a gente sabe que a culpa é um processo que faz muito mal para a gente, né? E aí a gente trata da seguinte forma: a gente fala assim, olha, primeiramente, ninguém está isento do erro, nem mesmo os pais. Nós aprendemos a ser pais sendo pais, né? E eu costumo dizer assim, olha, a gente só aprende a ser filho quando a gente é pai, né? E talvez a gente só aprenda a ser pai quando a gente for avô, né? Então tem essa essa máxima que fala dessa seguinte forma, e eu acho que é verdade, né? Quando você é pai, seu mundo, pai ou mãe, seu mundo vira, né? Eu que sou pai agora há 3 anos para cá, a gente sabe que muda tudo na nossa vida, né? E a gente precisa entender que essas pessoas que nascem como nossos filhos, eles têm uma história, né? E entenda o seguinte: se ele nasceu como seu filho ou sua filha, ele nasceu no lugar certo, no momento certo e na família que ele necessitaria encarnar para vivenciar as experiências que esse espírito precisa passar. Então, se ele tem pais que possam, por alguma circunstância, falhar, são os pais que ele precisa ter, né? E isso tira um peso enorme nas nossas costas. Não exclui a nossa responsabilidade de nos prepararmos, de nos educarmos, de melhorarmos cada vez mais a conduta e a relação com os nossos filhos, mas isso tira das nossas costas aquela necessidade profunda que nós temos de ser pais perfeitos,
né? Se você for procurar um pai perfeito, você não vai achar. Nunca existe na história da humanidade. Perfeição só Deus, né? Então, a, os erros fazem parte da trajetória daquele espírito, né? Então, assim, a gente precisa de relações mais leves, né? Mais simples. E ao entender que os nossos filhos, eles são uma pessoa à parte, um espírito à parte, facilita esse processo, né? Nos faz compreender que eles vão trazer as suas tendências e que nós vamos ter que encontrá-las e tentar educá-las. Aliás, o papel dos pais é esse, é tentar silenciar algumas más tendências e conduzir os seus filhos no rumo certo, moralmente certo, né? Então, a gente vai, pessoal, já nos aproximando aqui do final, né, da nossa reunião, a gente vai ficando mais tranquilos de que determinadas provas e circunstâncias os nossos filhos vão ter de passar e que nós vamos estar do seu lado, lhe dando força, mas eles terão as suas escolhas, eles terão a sua consciência e que nós temos que fazer é educá-los para que eles possam fazer as melhores escolhas possíveis, mas ainda assim as escolhas serão deles e a responsabilidade serão inteiramente deles, assim como foi nas outras vidas. E assim como eles escolhem, eles fazem a colheita das suas escolhas, inclusive de vidas passadas, né? Então, pessoal, imagina que nós estamos vivendo com os nossos filhos e eles conosco, e com os outros familiares e as pessoas que convivem conosco de alguma forma, nós estamos vivendo experiências que vão nos ajudando a aprender a amar. Amar o espírito que encarnou como nosso filho, mas amar também aquelas pessoas que encarnam na nossa família, ou no nosso trabalho, ou pessoas que convivem conosco diariamente e que muitas vezes podem ter sido os seus filhos. Imagina só, qualquer uma pessoa dessas pessoas que convive com você pode ter sido seu filho em outra encarnação. Ou pode ser que você tenha sido filho deles. E vice-versa, entende? Então a gente vai começando a aprender a amar, independentemente da circunstância, da posição, né? E isso vai nos aproximando daquilo que Jesus ensinou. Certa feita Jesus pregava, né, em uma determinada casa, em Cafarnaum, se não me engano, e fazia determinadas curas e aquilo atraiu muita gente. E então a casa estava lotada e Maria vinha com, com seus irmãos. Maria vinha. Jesus tinha alguns irmãos, algumas pessoas não sabem dessa parte, mas Jesus tinha irmãos, né? E ela chegava com ele e os chamou, né? Diante daquela multidão, eles temiam, né? Pela mensagem revolucionária de Jesus e chamavam ele para que eles fossem embora daquele lugar. E alguém veio dar um recado: olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora me chamando. Jesus, aproveitando o ensejo, como ele sempre fazia, para dar uma lição, para dar um ensinamento. Então ele olhava para aquelas pessoas e falava assim: olha, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai é, pois, minha mãe e é meus irmãos também. O que ele quis dizer com isso? Que não há distinção entre os filhos de Deus. Que a gente precisa aprender, e sendo bem realista, ainda está longe, e é compreensível isso. Nós temos que aprender a amar todos indistintamente. Mas vai chegar um momento da humanidade, pessoal, em que todos nós vamos amar todas as pessoas que convivem conosco e existem no planeta igualzinho uma mãe ama um filho. Quando nós chegarmos nesse ponto,
pode ter certeza que nós seremos espíritos puros e o planeta será um mundo feliz, né? Então fica essa mensagem, se os nossos filhos são espíritos, nós temos que aprender a amar todos os espíritos que estão ao nosso lado, encarnados e desencarnados. E fica aqui a nossa mensagem, pessoal. Era isso. Que legal, meu Deus. Alugou um triplex na minha mente essa, essa mensagem de hoje. Nossa, tô muito reflexiva agora. Meu Deus, foi pra mim essa palestra. Amei, muito boa. E, assim, antes de ser mãe, eu tenho um filho, ele tem 4 anos. Mas antes de ser mãe, Rafael, eu achava que eu ia ensinar muitas coisas pra ele, né? Mas agora eu vejo que a gente também aprende muito, né? Com os Sim, nossos sim. filhos. E aí a gente, refletindo agora, realmente são espíritos que trazem muita bagagem, né? E podem nos ensinar muitas coisas também, porque são espíritos, nossos filhos. Isso. Muito Exatamente. bom. Eles trazem, às vezes, muito mais experiências do que nós, né? Então a gente pode aprender muito com isso também. Amém. E Rafa, antes da gente fazer as considerações finais, vou só passar os recadinhos sobre as atividades que estão acontecendo no Consolador. Então, online, a gente está tendo o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, nas terças, de 7h30 às 9h. A gente também está tendo o estudo do ESE, nas sextas-feiras, de 7h30 às 9h. E presencialmente, a gente está aos domingos com o ESD, das 3 às 4h30. E logo após começam as palestras presencial. De 5 às 6. Mas aí às 4h30 já começa a harmonização. Então já é bom chegar antes, né? Para ficar bem tranquilo. E ao mesmo tempo acontece a evangelização infanto-juvenil e também o atendimento fraterno. E é isso. Para galera que nos assiste, você tem alguma consideração final? Bom, aproveitar o tema, né, para que a gente possa cultivar uma relação saudável com os nossos filhos e familiares, né, da melhor forma possível, compreender as suas demandas, compreender que eles trazem consigo necessidades individuais e qualidades e também defeitos, né, e que não é só em uma vida que a gente vai conseguir resolver tudo, né? Não coloquemos essa expectativa, esse peso, né, aquelas pessoas que convivem conosco, mas estendamos as mãos para que, assim como nós precisamos da misericórdia das pessoas que vivem conosco, possamos dar também todo o amor que eles precisam para que eles consigam construir o aprendizado que eles têm que passar nessa encarnação que nós recebemos eles como os filhos e eles aceitaram também nos receber como pais, né? Que tenhamos uma relação mútua de muito amor, respeito e compreensão. É isso aí, gente. Reflitam agora, guardem no coração esse ensinamento e vamos finalizar fazendo a prece, né? Então, convido todos a agradecer ao nosso Mestre Jesus pelas boas e ótimas reflexões que tivemos durante a palestra, que nós possamos interiorizar esses conhecimentos e, quando necessário, possamos utilizá-los e também compartilharmos também o nosso conhecimento com aqueles que precisam. E muito obrigada, que assim seja. E para vocês, amigos, até a próxima e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.